Olá, queridos irmãos e irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência. É com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria da ilustre pastora Roseli Kindrich de Oliveira, e que tem como título Verdades que definem a espiritualidade cristã. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a espiritualidade cristã. Segundo, a orientação de Deus em sua santa palavra. Também perceber que a espiritualidade designa a totalidade da vida cristã, pois a maneira como vivemos é a concretização da fé que professamos. E, por fim, praticar, procurando desenvolver as disciplinas espirituais para amar cada vez mais a Jesus, incorporando o estilo de vida de um verdadeiro discípulo. O texto áureo selecionado está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que leio: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Outros textos bíblicos inspirativos. Atos, capítulo 17, versículos 21 a 25, que leio, abro aspas, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Esta lição tem como introdução a seguinte descrição: tem havido muito interesse por temas ligados à espiritualidade. As pessoas andam em busca do sagrado, de experiências místicas e sensitivas, de algo que dê sentido e sabor para a vida. A origem do termo espiritualidade pode ser identificado pela tradução do termo grego pneumáticos. É um adjetivo para o latim spiritualis, de onde se deriva a palavra em português espiritualidade, que é um substantivo. Vejamos juntos essas verdades nos tópicos que se seguem. Tópico 1. Espiritualidades e a busca do sagrado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 21 a 25, que se refere ao texto inspirativo
agora há pouco lido, Paulo se dirigiu aos atenienses, anunciando que existe uma verdadeira espiritualidade relacionada com o Deus bíblico. No contexto atual, entre tantas ofertas de espiritualidade, vemos florescer cursos, assessorias e outros produtos de consumo no mercado religioso. O fenômeno do retorno ao sagrado se mostra ampliado em movimentos espirituais, seitas e misticismo de todo tipo. Há várias teorias e interpretações para isto. Basicamente, pode-se dizer que essa busca é resultado também de um sentimento de desilusão e desencanto com a vida pós-moderna, reagindo a uma cultura materialista e individualista, movida pela produção e pelo consumo de bens materiais. Muitas pessoas buscam na espiritualidade e na mística as respostas que a vida e cultura atual não oferecem. No âmbito secular, essa busca espiritual não é vista em uma ligação direta com as religiões tradicionais e institucionalizadas. Muitas pessoas se definem como espiritualizadas, mas sem religião. Por outro lado, na atualidade também se observa um ativo individualismo, onde elementos de diversas tradições religiosas são apropriados de acordo com as necessidades e interesses pessoais. Nessa salada mista, mescla-se de tudo, e o ser humano acaba criando um Deus à sua própria imagem e de acordo com as suas necessidades. Essa percepção é bem diferente do que a Bíblia revela, conforme veremos a seguir. Para a reflexão, quais as práticas que podem ser definidas como espirituais? Vamos ao tópico número 2, que trata das características principais da espiritualidade cristã. O objetivo da espiritualidade cristã é a conexão e a intimidade com Deus. É vida marcada e sustentada pela gratidão e pela adoração a Deus. A espiritualidade cristã não é algo etéreo ou nebuloso, mas é a expressão exterior e corporal da fé interior, motivada e vivida na interação com o Espírito Santo. É relação existencial e afetiva com um Deus pessoal, experimentado com amor. Ela diz respeito ao ser humano de forma integral e abrange convicções, posicionamentos, atitudes, comportamentos e ações. Ela inclui fé sob as condições da vida cotidiana, abrangendo as dimensões individual, familiar, comunitária e social. O espiritual jamais estará dissociado do corporal e precisa descer da cabeça para habitar o coração. Para o apóstolo Paulo, espiritualidade é sinônimo de vida de fé, concebida como vida no Espírito. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 1, espiritual
entre aspas, pneumáticos, é o ser humano inspirado e determinado pelo Espírito de Deus, capaz de discernir espiritualmente. Quando eu me referi ali espiritual e falei pneumáticos, é a forma de se entender o abstrato como uma forma sensível e inteligível. Os fundamentos da espiritualidade cristã estão, obviamente, naquilo que nosso Senhor praticava. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali o Senhor orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ele ritmava sua vida entre pregar o reino de Deus, ensinar e curar e retirar-se para seu tempo com o Pai. Além disso, os evangelhos relatam que Jesus se fazia presente nas reuniões da sinagoga, onde eram lidas e interpretadas as Escrituras. Também relatam que ele vivia em comunhão devida com seus discípulos, que dava testemunho a respeito da proximidade do reino de Deus em palavra e ação. A espiritualidade de Jesus se compunha dos seguintes elementos: ouvir, orar, compartilhar, testemunhar e agir. Peterson, um estudioso da palavra de Deus, afirma, entre aspas, espiritualidade é a atenção que dispensamos à nossa alma, ao interior invisível de nosso viver, que constitui o cerne de nossa identidade. Essa alma feita à imagem de Deus, que compreende nossa singularidade e glória. Necessariamente, ela lida muito com a interioridade, com o silêncio, com o isolamento ou solicitude. A espiritualidade cristã desvia a atenção de nós e a concentra em Jesus. Ele é a forma da revelação. Ou seja, corre-se o risco de viver em busca de experiências e sensações corporais, devaneios e fantasias, que têm a ver com o eu e não com o Deus triuno que se revela e vem ao nosso encontro. Aplicação. A espiritualidade cristã sempre é concreta e se manifesta através de atitudes e comportamentos. O fruto do Espírito, conforme é registrado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, tem modificado meu modo de ser e meus relacionamentos. Será? As pessoas que me rodeiam percebem que Cristo vive em mim? Vamos ao tópico número 3, disciplinas espirituais. Assim como praticamos os exercícios físicos para manter nosso corpo saudável, podemos praticar disciplinas espirituais para o crescimento individual e comunhão com o corpo de Cristo, isto é, a Igreja do Senhor. Não é possível deixar este relacionamento ao acaso ou esporádico, dependente do humor, da emoção ou das circunstâncias. Ser disciplinado significa se submeter a uma norma ou regra. Nunca agiremos
ou pelo menos nunca atingiremos hábitos e caráter semelhantes aos de Cristo, sem uma intensa e consistente ação de nossa parte. Assim, ao longo da história, desenvolveram-se os exercícios espirituais, ou disciplinas espirituais. Estas ações não nos tornam aceitáveis para Deus. Somos aceitos e justificados pela graça somente. As disciplinas preparam o terreno desta ação. São exercícios espirituais, através dos quais levamos o nosso mundinho individualizado, nosso próprio corpo humano, e o apresentamos a Deus como sacrifício vivo, conforme registrado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Essas disciplinas nos treinam para as coisas de Deus, conforme registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que leio apenas a primeira linha. Abro aspas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Fecho aspas. O autor, Paulo Foster, que explanou sobre a importância das disciplinas para a vida do cristão e comentou: a superficialidade é a maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Ele propôs exercícios ou disciplinas para fomentar o crescimento espiritual. Alguns são individuais, outros para praticar em comunidade. O objetivo, contudo, não é de que nos consideremos especiais. Por isso, o foco é Jesus e o relacionamento que podemos ter com o Senhor, não a nossa pessoa. Outro ponto, disciplinas internas. A disciplina da meditação, no sentido bíblico, significa ponderar, ruminar, refletir, se deixar absorver pela palavra. Meditação é a habilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, conforme registrado no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Vamos a um outro item B, a disciplina da oração. Basicamente, oração é diálogo com o Pai, sobre o que nós e Ele estamos fazendo juntos. As orações podem ser espontâneas ou escritas, como os salmos, e repetidas. Existem vários tipos de oração: prece, intercessão, louvor e adoração, dentre outras tantas. Elas são respostas humanas a situações ou ao que Deus nos diz por sua palavra. Item C, a disciplina do jejum. Jejuar significa abster-se de alimentos. Pode ser uma prática útil para nos ajudar a fortalecer nossa dependência de Deus. Pois então, não é apenas a mente que o confessará, mas o corpo sentirá em sua fraqueza que tudo deve entregar. Pode-se pensar também em outros jejuns de certo tipo de alimentos, das mídias, de conversas, etc. Envolve uma disposição de negação,
de abrir mão de algo para se dedicar com mais afinco a uma atividade espiritual. Letra D. A disciplina do estudo. Estudo é o processo pelo qual conformamos a mente àquilo que estamos nos concentrando. A memorização de trechos bíblicos nos socorre em muitas situações, pois só podemos lembrar o que conhecemos. Somos transformados pela leitura regular, meditação e estudo das Escrituras. Vamos ao outro item, ao item E. A disciplina da adoração. Mais do que cantar, a adoração é reconhecer e celebrar toda a grandeza de Deus, louvá-lo por seus atributos e poderosos feitos, como fazia o salmista. Declarar a ele e a todos quem ele é. Ao Senhor Deus adorarás, e só a ele darás culto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Vamos ao outro item, número 2, disciplinas externas. A disciplina da simplicidade. Vivemos numa cultura de ostentação ou de exibição, seja estética, de conhecimento, de reconhecimento, bens, etc. Num mundo de superficialidades, manter a simplicidade é ir contra o usual, como Jesus fazia. Item B, a disciplina da solitude. É a capacidade de se retirar voluntariamente para, no silêncio, buscar a Deus. Jesus se retirava para orar. Solidão envolve criar um lugar para Deus, aquietar-se em meio a tantos ruídos e demandas. Exige disciplina. A atitude possibilita que os ruídos internos sejam percebidos. Item C, a disciplina da submissão. Submissão é a habilidade de renunciar à necessidade de fazer as coisas do nosso jeito. Viver em família e comunidade sem manipular é um constante desafio. Aprender a submeter-se em humildade é estar vigilante sobre as motivações do coração. Entender a disciplina do serviço. Servir as pessoas, exercitando prontidão e humildade, mantém famílias e comunidades ligadas em contentamento e disposição. É fazer como ao próprio Senhor. O ato de servir quebra nosso orgulho, nos relembrando o quanto o Senhor já fez por nós. As disciplinas ou exercícios espirituais estão centrados na pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. Espiritualidade cristã, portanto, não leva ao individualismo ou à indiferença, mas se expressa no amor ao próximo, pelo envolvimento diaconal, ou seja, a disposição de servir. Isso é o que significa envolvimento diaconal. Aplicação. Para a reflexão nossa. Quais são os exercícios que podem me ajudar a crescer na minha vida de fé? Quais deles recebem pouca importância ou até me passam despercebidos?
Conclusão. Talvez saibamos muito sobre Deus e sobre a Bíblia. Contudo, a base da espiritualidade cristã é a devoção em amor. Não apenas conhecer a palavra, mas o Deus da palavra. Conhecer o Trino Deus através dos evangelhos, na pessoa de Jesus, para amá-lo mais. Não é adquirir uma enciclopédia, mas amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Se não amamos de fato, apenas estaremos sendo religiosos. A espiritualidade cristã é baseada no amor a Deus e ao próximo. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo é graça. Não se trata de focar no eu, mas sempre em Deus. O tempo que passamos com Ele mostra algo sobre o amor que dizemos ter. Por Ele nos movemos, vivemos e existimos. Conforme registrado em Atos, capítulo 17, versículo 28. E Ele vem ao nosso encontro e nos socorre. Experimente isto. E depois dê testemunho, para encorajar os outros a crescerem espiritualmente. Aleluia. Amém.